Olá, nós somos alunos da Universidade Federal do Pará, Polo Altamira. Eu me chamo Guido Carlos. Eu, pessoal, Hélio Souza, ambos somos alunos estagiários da Universidade Federal do Pará e diante desse trabalho nós iremos apresentar o nosso projeto de intervenção escolar que foi incumbido a nós através do estágio supervisionado 4. E esse projeto nós tivemos autonomia de escolher o tema. Qual o tipo de projeto que a gente implementar dentro de uma escola? E aí nós, como nos estágios anteriores, na mesma escola, Deodoro da Fonseca, nós observamos que muitos alunos tinham dificuldade na matemática. Então, nós tivemos uma ideia de elaborar um projeto com reforço durante o ano letivo no terceiro e quarto bimestre. O porquê desse projeto, o porquê desse reforço? Porque nós observamos que a grande parte dos alunos do sexto ao nono ano tinha dificuldade de acompanhar alguma parte dos alunos que se destacavam melhor na matéria. Então, o que a gente pretende fazer? Um nivelamento entre esses alunos. Diante disso, nós vamos seguir as normas como é determinado através do trabalho especificado pela nossa professora. Então, como nós já somos vivenciador do dia a dia dos alunos nesta escola, nós já trabalhamos através do estágio. Provavelmente, vamos dizer que nós já tínhamos uma base disso aí através desses estágios 1, 2 e 3. Então, através desses estágios, nós tivemos uma base para nós compor o nosso trabalho agora, que é de intervenção. Para nós foi mais fácil elaborar esse projeto, porque o correto é primeiro você elaborar um projeto e depois executar. Pois nós dois, vendo as dificuldades dos alunos, nós fomos parceiro da escola, parceiro dos alunos, e aí juntamente com a diretora, a coordenadora e os professores, nós tivemos essa ideia de tirar um tempo durante a semana e ajudar os alunos, ajudar a escola, que melhora também o rendimento de nota da escola, né? E esse é o nosso objetivo, dar um reforço para eles na matemática básica, para quando eles chegarem lá, eles terem pelo menos uma noção, um nivelamento bom para poder dar início ao ensino médio. Nós vamos falar sobre os fundamentos, que é o mesmo que o professor estiver trabalhando com eles, nós vamos estar trabalhando paralelamente nos tempos vagos deles, para que eles possam alcançar. Não é toda a turma, só apenas aqueles indicados pela diretora da escola que nós estamos trabalhando. Isso, e durante as observações a gente viu muitos alunos entregar a prova até em branco, dizer que não sabem, entendeu? E o que acontece também, o porquê assim desses alunos ter essa dificuldade? Pelo fato que às vezes tem até vergonha de perguntar. Então, através da aula de reforço, com um quantitativo menor de aluno presente numa aula que é separada só para aula de reforço, o aluno ele tem mais liberdade, ele se sente mais seguro e confiante em fazer perguntas e dizer aonde ele tem dúvida. Então, assim, nós criamos um cronograma, juntamente com a diretora, a coordenadora e os professores, no contraturno dos alunos, de cada turma. Por quê? Porque também esses horários tinham que bater de acordo com os horários da educação física, para que não viesse atrapalhar nenhum outro, e que a gente conseguisse alcançar o objetivo sem atrapalhar nenhuma outra matéria. Agora nós vamos falar do nosso objetivo diante do nosso projeto de intervenção escolar, que é ministrar reforço para os anos 6º ao 9º da Escola de Ensino Fundamental, que é a que nós escolhemos, a Escola Marechal Deodoro da Fonseca, que fica aqui na rua 7 de setembro, na nossa cidade de Altamira. E nós temos, uma meta a ser alcançada. Então, o nosso objetivo é contribuir para a melhoria da autoestima dos alunos e dar a eles a possibilidade de, quando ele chegar na sua turma, vamos dizer, no dia seguinte, ele ter aquele conhecimento, ele começar a ter aquela melhora, acompanhar os demais alunos que estão mais na frente do seu conhecimento. Que a gente vê muitas vezes os alunos, tem uns distraídos, tem outros que têm dificuldade familiar, leva para a escola e não consegue compreender o conteúdo. Então nós retiramos esses alunos diante da direção da escola, vamos trabalhar com eles para que eles possam, ao longo desse tempo do nosso trabalho, ao longo desse trabalho com eles nivelar juntamente com os demais alunos e chegar no final do quarto bimestre e esse tiver o objetivo dele alcançado, que é
obtiver a aprovação e o conhecimento, o entendimento dos assuntos administrados pelos estagiários. É importante relatar que os alunos que são separados para participar das aulas de reforço é o professor da sala, o próprio professor dele, de matemática, que vai fazer o primeiro trabalho, que é o trabalho de investigação. Por quê? Porque ele já conhece o aluno, ele já sabe como esse projeto é para o terceiro e quarto bimestre, então o professor já sabe aqueles alunos que estão com notas vermelhas, aqueles alunos que precisam de um acompanhamento melhor, né? Então, assim, por quê? Porque aí fica mais fácil, tem mais tempo para trabalhar com ele diretamente no assunto. Outra coisa importante, que jamais a gente vai fugir do assunto qual ele está estudando, entendeu? Essa é a nossa metodologia, de não desviar o que ele está estudando durante o ano letivo, que seja um assunto acompanhado de acordo com o professor está ensinando em sala de aula. Diante desse objetivo nosso, nós queremos instigar o aluno a raciocinar, a pensar, ele olhar para o problema, raciocinar o que aquele problema está pedindo a ele, está querendo dele. Então nós vamos expor a ele aquele problema para que ele possa raciocinar, começar a colocar a mente para funcionar e se adequar aos detalhes da matemática. Porque a matemática, para nós que estudamos matemática, a gente vê que ela é fantástica. Se nós compreender ela está falando, ela tem a sua linguagem própria. Se nós compreender a sua linguagem, nós vamos compreender o conteúdo e vamos dizer, familiarizar com ela. Porque a matemática é boa de se estudar, apenas nós seguir os passos, compreender o que ela está querendo que nós encontre nela. E através desses objetivos, a gente começa a quebrar os paradigmas que eles têm em relação à matemática. Muitos pensam, a matemática é difícil. Ela é difícil, até onde você quer que ela seja difícil. Mas quando você para e fala, não, eu tenho que aprender isso, eu preciso, eu necessito aprender isso, vou me esforçar, aprende, entendeu? Então, assim, eles vão saber a lidar com a matemática de acordo com o seu grau de dificuldade, mas ele adquirindo confiança nele mesmo, que ele pode aprender e tirar essa barreira do caminho dele, né? Como a gente vai desenvolver isso? Através de qual metodologia? Através do livro didático. A gente não pode fugir do que ele está vivenciando naquele momento na sala de aula. Então, o livro didático é o fator primordial. Tá? Podemos acrescentar algo mais? Sim. O que nós podemos acrescentar? A tabuada. Isso é notório, identificar que o aluno, quando ele tem dificuldade na matemática, é porque ele também não domina a tabuada. Podemos usar o quê? Que métodos também para que facilite o aprendizado? Às vezes através de uma música, através de uma regra que facilite, igual, vou dar um pequeno exemplo aqui. Os ângulos, trabalhando o assunto com o nono ano, trigonometria, os ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus. Qual ele vai saber o valor? Ah, professor, não sei o valor. Você vai lá e ensina a musiquinha para ele. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Pronto. Aí o aluno já aprende, ele vai ver primeiro essa tabela, ele fala, não consigo aprender isso, não consigo decorar, mas se você usar essa metodologia, qual facilita o aprendizado dele, eu tenho certeza que ele vai carregar isso pro resto da sua vida. E se ele chegar a esquecer, basta ele ouvir uma vez que ele já está com ela na mente. Uma coisa boa também que nós vimos lá nesse colégio, que ele é um colégio bem completo, e ele tem uma sala destinada a reforço escolar. Então é uma sala já separada. Então, os alunos não vão ter perda de nada, porque aqueles alunos que estudam na parte da manhã, eles que tem o problema, que tem aquela dificuldade no entendimento, que a diretora vai separar eles para ter um reforço. Então, nós vamos trabalhar com eles de reforço no período da tarde. Então, lá tem uma sala destinada a eles. Lá tem data show, tem todo o material didático disponível para nós trabalhar com eles. E juntamente com os alunos. Os alunos que estudam à tarde, eles vão ter o reforço na parte da manhã. Então, diante da nossa disponibilidade, nós trabalhamos nesse projeto 2 dias na semana. 2 dias na semana nós vamos estar disponível diante do nosso projeto. Claro que, se houver necessidade, a direção vai contactar nós e qualquer um de nós dois, se estiver à disposição, nós podemos ir em qualquer outro dia. Mas, porém, no nosso projeto, nós destinamos 2 dias da semana
para que nós conseguimos conciliar a nossa aula e o nosso trabalho desse projeto. Como todo projeto, nós temos uma equipe, né? E a gente conseguiu formar essa equipe, né? Que ela é composta pela diretora, que é a Daniele Patrícia, a coordenadora, que é a Daniele Merense, a professora auxiliadora da aula de reforço, que é a Regina Maria, e juntamente com os 4 professores de matemática, que são os professores do 6º, 7º, 8º e 9º ano, que é o professor Pedro Sena, Sueli, José Carlos e Cleiton, né? Juntamente com nós dois que estaremos ministrando o projeto, né? Executando o projeto, né? E os professores nós conseguimos acompanhar, conversar com os professores, ele nos orientou, achou fantástico também o projeto que nós estamos querendo trabalhar. Nós já trabalhamos como estagiário e agora vamos trabalhar nesse projeto, apresentando para eles. Eles acharam muito bacana a nossa ideia, o nosso projeto, né? Para que possamos, e eles mesmos nos indicam os alunos que eles veem que têm dificuldades. O próprio professor nos passa o nome dos alunos, nós conversamos com eles, nós vemos que muitos alunos, aqueles alunos ainda que não quer nada comer com os conteúdos. Porém, nós tratamos todos iguais para que possamos ter um nivelamento nessa turma. Como é que vai ser o decorrer desse projeto? Após todo o trabalho já de investigação feito pelo próprio professor da sala, né, igual eu já tinha citado, então nós também, querendo ou não, vamos ter que fazer esse trabalho de investigação. Por quê? Porque cada aluno ele tem uma dúvida em determinado momento da resolução da conta. Então a gente vai primeiro fazer a leitura do livro didático juntos, vamos no quadro branco fazer os exemplos que estão no livro didático, vamos usar outros exemplos de outros materiais, sem fugir do que ele está estudando, né? Nas próximas aulas a gente vai começar a passar atividades avaliativas, que é para a gente ver o rendimento do aluno. E no final, a gente fazer um diagnóstico. E já nas nossas etapas, eu vou ler aqui para vocês, que é muitos detalhes aqui, sobre as etapas que nós vamos seguir no nosso projeto. Que a primeira dela, nós faremos a leitura do material didático em conjunto com a sala, com a turma. Nós vamos discutir no quadro branco exemplo do livro didático. Nós vamos falar sobre o que o aluno entendeu ou a dúvida que ele tem. Ele vai passar para nós vamos trabalhar em cima disso aí. Desenvolver novos exemplos e fazer utilização de técnicas. Então, muitas vezes, aquela forma que o professor ministra uma aula, um aluno tem dificuldade de entender. Então, a gente vai trabalhar outra técnica para ver se ele compreende. Muitas vezes é a forma de explicar que não é alcançada pela grande maioria, mas vamos trabalhar de forma assim, diversificada para poder, dando exemplo para eles, para ver se eles conseguem entender. Vamos elaborar a atividade, cada dia de reforço nós vamos elaborar umas atividades para eles, para que vocês tenham adquirido mesmo o que nós temos passado para eles. Nós vamos fazer essas atividades extras. Iniciar um novo processo de investigação para identificar qual a dificuldade do aluno. Então, nós vamos trabalhando com eles e depois nós vamos fazer essa nova avaliação para ver qual é aqueles alunos que vai estar desenvolvendo ou aqueles que ainda está ainda muito carente ainda de uma atenção especial. Qual o objetivo esperado, resultado esperado desse projeto? Resultado esperado, no primeiro momento, é levar para todos os alunos que a matemática ela não é um bicho de 7 cabeças. Porque é muito triste você entrar dentro de uma sala de aula, quando você vai dar uma aula da matéria de matemática, os alunos já faz cara feia, Então não fica legal. Então mostrar para ele que não é tão diferente igual as outras matérias, cada um dentro do seu quadrado, lógico, né? E o objetivo que é diminuir a redução de notas vermelhas e de repetição. Porque hoje, se a gente for ver, a quantidade de alunos que fica de recuperação, de dependência, às vezes reprovado em matemática, é alto ainda. Então nós temos, como futuros professores, nós temos esse objetivo de levar esses alunos confiança, mostrar para eles que é possível sim aprender a matemática de uma maneira fácil. E o mais legal de tudo isso, que nós além de ensinar, nós também aprendemos com tudo isso. E também nós esperamos que, diante do nosso projeto, a turma que nós vamos abranger com eles desses conteúdos,
os alunos do 6º ano, ao chegar ao final do ano, ter sua aprovação, claro, é isso aí. E quando ele chegar no 7º ano do ano seguinte, ele ter aquela base, ele ter o conhecimento para dar início ao 7º ano. Assim também aqueles que chegaram no 8º ano, lá do 7º, eles vêm com aquela base sólida, para quando chegar no 8º ano, no 7º ano, no 9º ano, eles tiverem aquela base. Então não ficar muito disperso. E muitas vezes tem metade da turma chega no conteúdo sabendo dominar algumas áreas, e os outros não, ficou para trás, porque teve essa deficiência. E justamente também uma atenção especial ao pessoal do 9º ano. A gente vê muito que é a dificuldade na matemática básica. Chega no 1º ano lá do ensino médio, zerado. Vamos dizer que eles não têm conhecimento de nada, não têm base de nada. Então, os professores, a gente vê que eles, no 1º e 2º trimestre do ensino médio, lá do 1º ano, eles vão trabalhar direto da matemática básica, que era para eles já ter dominado no 8º, no 9º ano, e não tem dominado. Então, nossa meta, nós espera que essas turmas tenham esse nivelamento, nós vamos dar esse acompanhamento para que eles possam alcançar o objetivo e as nossas metas sejam alcançadas também, juntamente com a turma.